Só pra me dar um gás. Mas não pode. Não pode. Só pra me dar um gás, só pra me dar um gás. Vem pra gente, pode ficar. Tá entrando? Não. Vai entrar. O pessoal vai entrar. Entrou. Deixa eu entrar, pô. Posso dar oi? Pra me dar um gás. Só pra me dar um gás. E aí, pessoal? Tudo bem? Vamos lá, daqui a pouquinho. Léo Chaves tá comigo já, Léo? Cadê meu amigo Léo? Léo Chaves está entrando com a gente. Vocês querem saber da história do Léo? É uma história como qualquer outra, de muita dificuldade, adversidade, superação. Não tenha dúvida disso, não. Nada bem fácil. Muito difícil se obter sucesso de forma fácil. Vamos aguardar o Léo e a gente começa esse bate-papo direto e sem cerimônia. Você avisou ele que começou? Tem muita gente que quer conhecer, né? Mais o Léo Chaves, intimamente. O papo hoje vai ser um papo de amigo, hein? Já tô avisando. Papo informal, papo de amigo, sobre a história, a carreira, a vida, as dificuldades, como eu já falei, superação, persistência, foco. Como qualquer empresário, como qualquer empreendedor, o artista também vive essa mesma condição. Essa condição imposta tão difícil. Vamos lá, aguardando o Léo e a gente começa esse bate-papo nosso. E aí, pessoal chegando. Entrem e se acomodem. E aí, pessoal, como foram de Páscoa? Bem? Passaram com a família? Ah, te fizeram uma pergunta aqui. Tudo jóia? Tem pergunta, mas eu não vou ver pergunta agora. Olha lá. Tá vendo? Vamos lá. Qual é a pergunta? Léo Chaves... Tem história linda. É verdade. Léo Chaves tem uma história linda. Ele vai contar pra gente. Pode botar aqui, por favor. Passaram bem de Páscoa. Desejo a todos uma Páscoa maravilhosa. Com muita saúde, discernimento, muita reflexão, né? É inimaginável, era inimaginável a gente estar passando uma Páscoa como essa, assim. Cadê você, Léo? Vem pra cá, Léo. Fala pra ele que já começou. E aí, pessoal? Vamos ver se o Léo tá aqui. Léo, fala, príncipe. Ah, Léo. E aí, irmão? Saúde. Boa Páscoa. E aí, meu irmão, tudo bem? Bem, e você? Boa Cara? Páscoa, Alegria boa te ver. Páscoa. Pô, que bom estar junto, Páscoa, Serginho. boa Ó, bater Páscoa. um papo legal aqui. E aí, Pô, delícia, pessoal, cara. tudo bem? Quem tá ligado aí com a gente, chega mais, chama todo mundo. Vamos comer ovo de Páscoa aqui com a gente. Ô, Léo, boa Páscoa pra você, cara, pras crianças, pra família toda. Passaram bem, meu irmão? Também. Todo mundo bem? Beleza, tudo bem. Regininha tá bem? Você, os meninos, tudo bem? Graças a Deus, irmão. Obrigado por perguntar. Todo mundo ótimo, cara. Um beijão Todo pra mundo todo mundo aí. ótimo. Um dia lindo. Um dia de muita reflexão, né, Léo? Quem diria a gente passando uma Páscoa em quarentena, internado, assistindo tantas notícias, um contexto tão fora do nosso dia a dia, da nossa rotina, né? Talvez não teria um país melhor do que o Brasil para representar essa junção, né, da Páscoa, que é renascimento, que é ressurreição, com o momento que a gente está vivendo com o corona, né? Ou seja, todo mundo está tendo que renascer, está tendo que se reinventar de alguma forma e se reconstruir de alguma forma diante de tudo, né, Serginho? A humanidade no geral, né? Não, sem dúvida. O Léo, falando de construir, queria que você contasse um pouco. As pessoas não te conhecem, não todas, e não da sua história. Conta um pouco pra gente, Léo, da sua história, como começou, quem era o Léo Chaves lá atrás, que tinha um sonho e, claro, que depois teve a oportunidade de realizá-lo. Pô, Serginho, eu e o Vitor, né, cara,
eu vou começar um pouco antes do Vitor e Léo. Você conhece bem a minha história, mas tem muita gente aí que talvez não saiba. Eu comecei a descobrir a música no colégio interno. Eu estudei em colégio interno 3 anos, né, Serginho? E ali eu tive a oportunidade de descobrir, assim, nasceu a música dentro de mim, né, brotou. Quem me ensinou isso, quem me instigou, quem me provocou a fazer isso foi um professor marreco, que era um maestro que tinha de Itabirito, do lado da cidade onde era o colégio. Ele falou, você tem que cantar, você tem um ouvido bom, eu vejo nas aulas aqui de música e tal. E ele era professor de flauta também, então eu comecei a fazer aula de flauta e comecei a descobrir o canto, assim, né? Então, a gente começou a fazer apresentações ali no colégio, né? Eram 230 alunos. E ali eu saí do colégio, depois de 3 anos, minha família não sabia que eu cantava. E aí, estava numa festa, cara, na praia, no litoral do Espírito Santo. E aí, estava em Piúma, inclusive. E tinha um primo meu, que era o Cristiano. Ele tava tocando teclado com a família, ali, todo mundo comendo moqueca de... como é que chama o peixe lá? Era do peixe que tem lá, que é super tradicional. Quem é do Espírito Santo vai lembrar aí. Tá. A gente estava O comendo pessoal vai mandar moqueca aqui e aí... daqui a pouco. E aí, cara, Serginho, aí todo mundo ficou espantado, minha tia, minha mãe falou, mas eu não sabia que você cantava, tal, mas não é possível, mas que voz bonita, Marisa, você não falou, Ronald e tal, e aí todo mundo ficou espantado. E aí, a partir dali, nós voltamos para casa, né, e a New Boys cantava lá rock, eu cantava Jovem Guarda, eu cantava pagode e sertanejo. E aí, depois dessa fase, eu e o Vitor fomos estudar em Viçosa, aí sim a gente começou a cantar junto. No início, Leonardo, cara. A dupla chamava Vitor e Leonardo. Meu pai nos incentivou muito, a família toda. Que idade? Me lembra, Léo, que idade era? A gente montou a dupla, eu estava com 17 anos. Tá. Peraí que eu tô com um probleminha de áudio aqui. Peraí, Léo, tô com um probleminha aqui, ó. Peraí. Peraí. Deixa eu ver, Léo, tô desligando o fone, peraí. Irmão. Oi, voltou. Tá me ouvindo? Sim, tô te ouvindo bem, tá? Você tá me ouvindo bem? Legal, 100%. Que idade você tinha, Léo, quando rolou essa história que o pai de vocês estimulou, incentivou? E o Vitor com 18, né? E aí, a gente, a partir dali... Aí meu pai se separou depois da minha mãe e a gente teve que encarar a música como uma... Isso não era, na verdade. Eu e o Vitor, a gente tinha aquilo como uma brincadeira. A gente cantava na pracinha, nos churrascos, nas festas dos amigos. Até em alguns barzinhos, mas não era uma coisa muito séria, sabe? É uma cidade muito pequenininha, Abricampo. É o quê? Na época devia ter 10 mil habitantes, então a gente nem imaginava que aquilo pudesse ser uma profissão. Imagina 2 caras criados numa cidade de 10 mil habitantes no interior de Minas, o que eles vão enxergar da música? Não tinha nem como saber o que era, entendeu? Então eu diria para você que não foi um sonho naquela época, não era um sonho. Eu não conhecia isso, né? Era instinto, cara. A gente começou na música por instinto musical, sabe? E aí, depois, quando a gente foi para BH e começamos a cantar em barzinho, viver de música, né? Pegar o dinheiro daquilo e colocar e pagar as contas, aí sim a gente entendeu que era aquele o caminho que a gente queria seguir. E aí fomos, né, bicho? Depois fomos para São Paulo, ficamos 7 anos em BH, ficamos 6 anos em São Paulo na noite. Léo, você comentou do instinto, né? Eu costumo dizer que o instinto é uma herança hereditária, é uma herança, de fato, que a gente herda dos nossos antepassados por tudo que eles viveram. Eu aprendi a ouvir e respeitar o meu instinto. Você também, desde pequeno, pelo visto, né? Não é tão fácil fazer isso, né, Serginho? A vida vai mostrando para você, vai indicando, a vida vai mostrando, vai colocando as setas, assim, né? Mas eu acho que isso é uma ferramenta muito importante. Você aprender a se ouvir, aprender a se conhecer e sentir, de fato, para onde você vai. E na hora que você sente, é engraçado que tem muita gente que não tem a coragem de seguir, né? Aliás, eu acho que a maioria das pessoas, porque qualquer caminhada, qualquer jornada,
ela não vai ter só o asfalto, né? Vão ter alguns pedaços emburacados, alguns pedaços com poeira, e não vai ser tão fácil atravessar. E muitas vezes as pessoas se ocumbem nessa hora, né? Pisam no freio e voltam, ou desviam, né, Serginho? Subestimam, né? Subestimam o instinto. O desvio, muitas vezes, é subestimar o próprio instinto, né? É não querer ouvir ou não querer seguir o que ele fala. Tão importante, não é? Não, isso é... Eu acho que isso é tudo na vida. Pessoas que têm um senso, né, de percepção instintivo mais forte, mais ativo, mais maduro, elas normalmente sabem para onde vão. Mesmo que errem, mesmo que escorreguem, mas elas têm um norte, têm uma direção na vida. Ter direção na vida é tudo, né, cara? É tudo. Sem direção, você é simplesmente um barco à deriva, né? Agora, legal. Aí vocês seguiram o instinto de vocês, saíram da cidade natal, vieram para São Paulo, né? Aí fomos para São Paulo. E a saída para São Paulo, Serginho, o nosso papo hoje é meio voltado assim para essa coisa do emocional, né? De você controlar um pouco. Total. Então, assim, essas habilidades internas que a gente muitas vezes tem, mas não conhece, quando você passa a conhecer, você passa a organizá-las melhor, né? Que é o que eu venho buscando nos últimos anos. Mas nessa fase, quando a gente foi para São Paulo, eu não conhecia ninguém, nem eu e o Vitor, não tínhamos família nem amigos em São Paulo. E foi assim, foi exatamente arriscar. Tem um momento na vida que você tem que arriscar. Você fala assim, cara, eu vou me jogar nesse oceano, eu não estou vendo onde vai, aqui não tem terra à vista, e eu sei que o negócio está bravo, tem onda pra caramba, mas eu tenho que me jogar. É literalmente isso. Então, ali, ir para São Paulo foi exatamente me jogar no oceano, eu e o Vitor. E quando a gente foi, a gente realmente encontrou um oceano, sabe, algumas correntezas muito fortes, algumas ondas muito fortes. Nos primeiros dias, cara, Deus lá sabe como a gente não desistiu de tudo, cara. Teve muita força. Vocês cogitaram, realmente vocês cogitaram desistir. Serginho, teve um dia que a gente estava, eu e Vitor, isso no primeiro ano, no centro de São Paulo, que a gente estava procurando trabalho. E naquela época ainda não tinha essa coisa de celular, né? Estava começando o celular, mas não era tão ativo ainda, né? Nós estamos falando de 2000 e 2001. Já tinha aqueles Motorola quadradão e tal, mas não era como hoje, sabe? Não era uma coisa acessível para todo mundo. Então, perfeito. Ali, cara, é engraçado, né? Eu e o Vitor, a gente estava lá no centro e, assim, era muito contado a grana, sabe? A gente tinha uma grana de uma gravadora, de um selo para pagar as contas, mas não sobrava nada. E tinha semana, tinha mês que era conta, literalmente. A gente tinha R$300 na conta, vamos ter que pagar isso, comprar comida, fazer o supermercado, pagar a luz e aquilo ali, mandar um pouquinho para Belo Horizonte. E era isso. Os primeiros anos em São Paulo foi isso. Eu não sou daquele cara que fica batendo no peito, dizendo que eu passei fome, que eu comi o pão que o diabo amassou. Não estou aqui para isso, né? Eu acho que a gente fez conta de muita coisa, sim. Muitas vezes eu queria comprar um tênis, queria comprar um iogurte e não tinha como. Mas sempre tocando em frente, sempre, sabe, não passei fome, nada disso. E aí, mas assim, nesse dia foi engraçado, tem uma história engraçada minha do Vitor, que a gente estava, assim, era conta para a gente ir para São Paulo, pegar o ônibus e voltar para casa. E depois a gente ia no banco na segunda-feira, isso era no final de semana. E aí a gente ia pegar mais dinheiro no banco, ia dar um jeito de arrumar mais dinheiro. Só que aí, cara, a gente teve um imprevisto, a gente acabou almoçando num lugar no final de semana, lá em São Paulo. Eu morava em Barueri. E aí, na hora de voltar, cara, a gente foi fazer a conta e não dava para pegar. Aí a gente foi no banco. Eu me lembro que eu e o Vitor fomos no banco. O Vitor foi assim e falou, Léo, desculpa a palavra, mas falou, fodeu, cara, não tem grana, bicho. Não tem grana na conta, cara, literalmente. Eu falei, como assim não tem dinheiro? Não sei, cara, comeu. O cheque especial lá comeu o dinheiro que estava lá. Tá zerado a conta. Aí, Serginho, eu tinha R$1, eu e o Vitor, no bolso. Intuitivamente, instinto, né? De 25 centavos, aquelas maquininhas que fica ali na beira da... No boteco. Tipo caça-níquel, Léo? Ô, Vitor, vou jogar nesse trem aqui. Falou, Léo, nós estamos quebrados, tem R$1. Você ainda quer gastar R$1 com isso aí? Eu falei, bicho, deixa eu jogar. Fui jogando. Aí joguei 25, não deu. Joguei mais 25, não deu. Joguei 25, 75 centavos, não deu. Era a última moeda. Serginho, joguei.
80 moedas de 25. A maquininha parou do caça-níquel, o boteco, todo mundo parou, veio. Eu enchi na camisa, assim, as moedas, e saí, meu irmão ficou rindo. Falei, cara, mas você é muito rabudo, muito sortudo, não é possível. É Essa, acreditável, né? essa história ficou marcada pra gente. É uma história engraçada, sim, mas ela retrata exatamente essa coisa de você se jogar na vida, sabe, Serginho, nas aventuras da vida, para você construir um caminho conciso, um caminho de vitória. Se você não passar por esses momentos, essas dificuldades, se você não se aventurar um pouco, se você ficar sempre na zona de segurança, a coisa não vai, entende, cara? Tem uma hora que você tem que se jogar e bater perna e bater braço. É isso aí. Seguir o instinto, tem que ter paixão, e o homem se faz pelas dificuldades, né, Léo? Tem que sair da zona de conforto mesmo, tem que ter coragem, e aí seguir em frente, cara. Foi o que vocês fizeram, né? O homem se faz pelas dificuldades, Serginho, você falou tudo. E hoje nós somos pais, né? Você tem 2 filhos. 3. Que eu falei, 3 filhos. Eu também tenho 3 filhos. Hoje precisa de um pouco mais, assim, sabe? Apertar o parafuso um pouco mais, sabe? Eu levo muito a sério isso. Meus filhos mesmo que arranque lágrimas, mesmo que tenha que reclamar da dificuldade, mesmo que tenha muito suor, a se jogar na vida e enfrentar o mais difícil, mais capaz e cada vez mais preparado para o mundo, porque o mundo lá fora, cara, não passa a mão na cabeça, né, Serginho? Quando os moleques caíram no mundo aí, meu amigo. Não passa. É um mundo muito competitivo. O ambiente de negócios, principalmente no mercado brasileiro, que a gente está habituado, é um ambiente muito hostil, difícil. Cara, você precisa ter realmente muita perseverança, muita determinação. E nós, pais, temos essa responsabilidade, né, Léo? Ainda mais quando as crianças nascem numa condição um pouco mais confortável. Tirar elas da zona de conforto é o grande desafio e a nossa grande missão, né? Eu fiz muito isso. Eu comecei, inclusive, lá onde eu te falei, no colégio interno. Ali eu tive a oportunidade de 3 anos de sair completamente da poltrona do conforto. Eu tive que me levar suor de muita lágrima. E quando eu saí de lá, voltou o áudio, gente? Por favor, me respondam aí se voltou o áudio. Se a gente está me ouvindo bem? Tá indo e voltando para mim, Léo. Como é que está de sinal aí? Então, eu vou fazer que nem você fez, para ver se a gente consegue melhorar para vocês. Tá dando uma picotada no áudio. Eu tô até abrindo aqui para acompanhar e ver se é o meu ou o teu. Como é que tá, irmão? Léo, agora acho que vai melhorar, hein, cara? Melhorou, gente? Sim. Melhorou? Parece que sim. Pessoal, tá melhor o áudio? Ótimo. Pessoal, obrigado aí. Obrigado pelo feedback. Valeu. Legal. Obrigado pela audiência também, né? Que alegria, maravilha. Né? Nessa noite de Páscoa, a gente junto. Quase 500 pessoas já, Serginho. Maravilha. Que bacana. Obrigado pela audiência, pessoal, por estarem acompanhando a gente. Papo descontraído para falar sobre lições de vida, superação, adversidade. A história do Léo é uma história pautada com todos esses atributos. Não é uma história fácil, não. As pessoas viram o teu sucesso, né, Léo? E puxa a vida para chegar aí, hein, cara? O Léo tá aí em São Paulo. Você conseguiu um dinheirinho no caça-níquel, colocou R$20 no bolso, conseguiu voltar para casa. Cara, absolutamente desesperançoso em algum momento, né, irmão? Não, em alguns momentos foi. Teve uma fase que a gente já estava com o CD gravado, Serginho, já, tipo, tocando em rádio. Tínhamos um CD legal, inclusive, gravado, e tocando em algumas rádios. E a gente não conseguia show, porque o mercado era muito competitivo naquela época. Você balançava um pé de jabuticaba, caía 1000 duplas, entendeu? Era uma coisa. E vindo o cara de fora, que eu e o Vitor, a gente tinha um perfil sempre diferente. Nós não éramos aquela dupla convencional. Nós sempre cantamos diferente, sempre buscamos fazer o diferente. Então, quando a gente ia dar uma canja, as pessoas meio que assim, se surpreendiam, né? Falavam, pô, peraí, mas isso aqui é diferente, não é a mesma coisa que eu estou acostumado a ouvir. Então, até você, sabe, adaptar os ouvidos das pessoas, do público a isso, demorou um pouco, sabe? As pessoas se acostumarem com o nosso som.
Então, eu diria assim, que nos primeiros 2 anos a gente enfrentou muito não em São Paulo. E eu acho que essa é uma das ferramentas principais da vida, você lidar com os não, saber lidar com os não. Eu falo muito com as pessoas isso. Inclusive, nos meus livros eu costumo dizer, talvez uma das grandes, dos grandes predicados e atributos meu e do Vitor na minha caminhada foi ter sabido lidar com os nãos, porque se você não lida com os nãos com resiliência e com resistência, você acaba voltando e faz a curva, entendeu, Sérgio? Entendi, claro. E em São Paulo eu tive muitos nãos, cara, mas muitos nãos. E aí você tem que olhar para onde você quer. E aí você tem um não e fala, mas eu não vou desistir. Mas outro não, mas eu vou lá, mas eu quero, mas eu amo, mas eu gosto, mas eu vou, mas eu posso, eu sei que vou. E aí eu acho que a ferramenta principal é fé, cara. Tem que ter muita fé, acreditar muito, saber realmente aonde você quer chegar. Eu quero sair daqui lá, para isso não vai ser fácil. Essa consciência é fundamental em tudo na vida. Para mim e para o Vitor foi fundamental. Até que a gente passou esse período, sabe, de muita barreira, e a gente foi se aproximando, ganhando um público em São Paulo, no boteco, barzinho, as pessoas começaram a acompanhar a gente. Muita estratégia de marketing, Serginho. Eu tenho uma outra palestra que eu falo só sobre isso, sabe? Essa coisa de... A gente inventou um negócio de aniversário, o casal que passasse aniversário com a gente tomava uma pinga com a gente em cima do palco. Essa é boa, essa é boa. Essa história é boa, tem que contar essa história. Só para o pessoal saber, Léo, você hoje é palestrante. Eu já assisti palestras suas incríveis sobre motivação, sobre venda, sobre inteligência emocional, que é fantástico. Você vai falar sobre isso. Tem livros escritos, né, Léo? Além de uma grande experiência, uma vasta experiência, e, claro, um cantor querido pelo Brasil, renomado. Obrigado, irmão. Não, mas só para dar o teu currículo aqui, porque as pessoas acham que tem o lado do cantor, sabem, conhecem o lado do cantor, não necessariamente conhecem o palestrante, que tem gerado muito valor às empresas, promovido o conhecimento. Ô, Léo, conta a história do barzinho, cara. Essa história é ótima. Pessoal, ouve essa história, é muito boa, cara. Ô, Serginho, é o seguinte, teve uma fase que a gente... Porque a vida é feita de realmente... A escada, ela tem alguns degraus falhos, né? A escada a jornada profissional, salvo em algumas ocasiões, né? Mas a maioria delas, elas têm alguns degraus falhos, sabe? Ela não é sempre ascendente, né? Então, tem alguns momentos em que você cai 2, 3 degraus e vai ter que reconquistar de novo e subir de novo. Então, assim, num desses momentos, a gente estava tocando em Osasco e a gente teve que ir para um outro lugar, porque a casa onde a gente cantava, que era o Bar do Moa, a gente acabou desfazendo o contrato com o pessoal. Infelizmente, a gente se desentendeu e a gente não mais continuou na casa. Lá a gente tinha 3 shows por semana. Era um alicerce financeiro para mim e para o Vitor, né? Era uma segurança. E aí a gente se viu assim, pô, como é que eu vou fazer? Aí a gente foi e negociou com uma casa chamada Cachaçaria, que ficou muito famoso em São Paulo depois. O cara estava reabrindo a cachaçaria comigo e com o Vitor, que era o Carlão, o Papito. E aí, muita gente, inclusive, que deve estar na live, lembra disso aí. Cara, nessa fase, Serginho, a gente teve que fazer estratégia de marketing, a gente teve que ser muito fora da curva. A gente começou a fazer uma promoção de um bolo. O casal que passasse aniversário, levasse 10 convidados, vendesse 10 ingressos, ganhava 2 ingressos e ganhava o bolo de aniversário e ainda tomava pinga com a gente no palco. Era a promoção minha do Vitor. Cara, em 2 meses... Haja criatividade, hein, cara? Em 2 meses, a gente estava comprando 20 bolos por semana, meu velho. 15, 20 bolos por semana. Deu certo, cara. A casa simplesmente estava ficando lotada, bicho. E as outras duplas, engraçado, né, que tocavam na região, não pensavam, talvez, tão fora da caixa, assim, né? Eu acho que esse foi um diferencial meio do Vitor. A gente arriscava, sabe? A gente era aventureiro. Tinha uma ideia, parecia loucura, mas vamos fazer. E dava certo, cara. Por exemplo, os caras não levavam acordeon porque tinha que sobrar dinheiro. Eu e o Vitor, a gente não estava preocupado com isso. A gente queria investir. Então, a gente pagava um acordeon. Nós éramos a única dupla que ia com violão e com acordeon. Além disso, a gente tinha um cara, Serginho, que era o Pedrão. Ele tinha uma planilha para pegar telefone, e-mail e nome das pessoas do público, cara. A gente contratou esse cara. Fazia mailing naquela época, cara. Fazia mailing naquela época, Serginho. Então, quando a gente ia fazer um show, a gente tinha um mailing enorme, disparava e-mail, fazendo divulgação para o show. E os caras das casas falavam, pô, esses caras lotam as casas onde eles vão, né? Mas o segredo estava aí, era o cara que ficava pegando ali o nome, e-mail e telefone de todo mundo. Ou seja, pensar fora da caixa, sabe? Para tudo ter um jeitinho, né? Ô, Léo, que legal. Você está relatando alguma coisa de bastidores, das dificuldades que vocês passaram. E, de novo, né?
Foi em cima dessas dificuldades, desses desafios, que vocês foram criando ferramentas, estratégias, e sempre, como você bem mencionou, valorizando o público, o seu cliente final, né? O teu target, porque não adianta, né? Você ser um cara apaixonado, fazer bem o que você faz, se você não tiver afinidade com o seu público, respeito com o seu público, né? Gente, esse também, Serginho, é uma ferramenta emocional, né? Que é a questão de você gerar empatia com as pessoas. Tem tudo a ver com valorizar o teu cliente. Cara, você é um cara que tem muito isso, a gente percebe isso com todo mundo que te conhece, no círculo de amigos, até mesmo de negócios. As pessoas criam rapidamente uma afinidade com você. Mas eu acho que essa habilidade comunicativa, essa habilidade empática, sabe, esse magnetismo com as pessoas é fundamental. Eu e o Vitor, a gente tinha isso muito no barzinho também, nos botecos. A gente fazia questão de olhar no olho, pegar na mão, bater papo depois, nos intervalos, conversava com as pessoas. Meu irmão tinha muito isso também. E isso fez toda a diferença, porque quando você gera empatia com o teu cliente, o vínculo é muito maior do que simplesmente o produto, né? O vínculo magnético de ser humano para ser humano, ele é muito mais importante do que o produto. O produto é muito importante, sim, mas o vendedor, quando ele tem habilidade para vender, cara, é muito mais importante, é muito mais forte isso, né? Ô, Léo, com base nisso tudo, você acabou estudando e não só por isso, por questões pessoais. Fica à vontade se você quiser contar a história que eu vou chamar de o grande gatilho que motivou buscar a inteligência emocional, né? A vida te impôs. Ô, Léo, vamos falar para esse público que está com a gente, porque a gente deve esse respeito a ele, a gente está aqui por eles, né, Léo? A vida impôs muitas dificuldades para o Léo, como impõe para todos nós. Alguns entregam os pontos, alguns desistem, alguns abandonam, alguns enfraquecem. Outros se fortalecem na adversidade e vão buscar ali conhecimento, formas e ferramentas de superação. E foi isso que o Léo Chaves fez quando ele encontrou alguns momentos de adversidade na vida. E é por isso que ele está aqui, para passar para vocês experiências, exemplos e conhecimento, para que vocês, assim como eu, possamos humildemente ganhar mais know-how, mais competência, mais experiência e crescer na vida. A gente tem uma vida longa pela frente, se Deus quiser, com muita saúde. Léo, conta aí, cara, da onde veio a inteligência emocional na sua vida, que é perceptível na sua fala hoje, que elevou o seu conhecimento, elevou a sua forma de agir, de pensar? Serginho, a inteligência emocional é um termo usado por Daniel Goleman. Nada mais outros pensadores, outros autores intitularam esse tipo de habilidade de outra forma, né? Então tem a inteligência racional, tem a neurolinguística, que é muito próxima, inclusive, da PNL, né? Da inteligência emocional, tem a gestão da emoção do meu amigo Augusto Cury. E pelo mundo, vários autores intitularam isso de várias formas, né? Mas o Goleman intitulou muito bem inteligência emocional e isso virou realmente uma corrente mundial. Eu tive a oportunidade, muitas pessoas, inclusive que estão aqui com a gente, Serginho, tem muitas ferramentas de inteligência emocional. Só que quando você passa a conhecer os termos, você passa a conhecer isso, é a mesma coisa de você organizar o baralho na mão, metaforicamente falando, sabe? Você não jogar com um baralho desorganizado. Você conhece as cartas e elas estão organizadas, entende? Vem aqui, filhinho. Quer vir aqui? Meu filho está aqui do meu lado. Cadê? Então, um voltando aqui... Manda um beijão para todos eles. Tá bom. Voltando aqui no raciocínio, é a mesma coisa de você organizar o baralho na mão. Então, é fundamental você passar a conhecer os termos, você passar a identificar os seus comportamentos, as suas reações diante das coisas que acontecem, diante dos nãos, diante das feridas, diante dos incômodos, as pessoas que incomodam, diante dos conflitos, né, que o conflito gera consciência. Então, quando você passa a conhecer, identificar as coisas, saber o que está acontecendo, o porquê que está acontecendo, buscar os porquês, você começa a caminhar, sabe, com direção às suas relações, a relação com você mesmo, a relação com o universo, que muitas vezes sai do controle, e a relação com as pessoas que, a maioria das vezes, você não tem controle. Você tem controle sobre você, mas sobre os outros você nunca vai ter. Bom, a inteligência emocional, ela apareceu na minha vida no momento em que eu tive uma crise muito forte relacionada com o sucesso e com a fama, né?
eu e Vitor, fomos top 1 Brasil durante 4 anos. E o que veio depois disso, quando ela começou a estabilizar a carreira, foi exatamente aquela inércia emocional. Parece que você, quando mira um lugar e você chega ali, você cruza os braços diante da vida e vai para as fugas, né? Vai começar a se divertir. Então, foi uma fase da minha vida em que eu não estava muito comigo, sabe? Nem com as pessoas do meu lado. Assim, eu estava neutro, eu estava inerte assim, a tudo, desconectado. Então, cara, eu decidi buscar ajuda. E a ajuda que eu encontrei foi exatamente de profissionais que pensam na vida sob a ótica existencial, sob a ótica comportamental, sob a ótica do funcionamento do cérebro. Eu busquei essas pessoas e tive realmente um resultado maravilhoso, porque eu mudei a minha vida, mudei as minhas relações e passei a me apaixonar por isso, estudar muito isso. Inclusive, 2 livros que eu lancei, eles têm relação direta com essas habilidades emocionais e o funcionamento da mente, Serginho. Eu indicaria para qualquer pessoa que está com a gente poder conhecer um pouco mais sobre isso, que é sensacional, gente. Muito legal. Léo, e aí você começou a aplicar a inteligência emocional na tua vida. Pode-se afirmar, Léo, se você me permite, que o Léo que estava em cima dos palcos, mesmo quando ele descia dos palcos, ele se mantia naquela luz e perdeu um pouco a sensibilidade, perdeu um pouco a espiritualidade junto ao pessoal. Que horas que deu esse gatilho, Léo? O que te incomodou? O que te fez buscar a questão da inteligência emocional, amigo? Quando teve um episódio com os meus filhos, eu ouvi de um deles que, num dia de uma conversa muito franca e de muitas lágrimas, eu ouvi de um dos meus filhos que eu era amigo de todo mundo, que eu conversava com todo mundo, que eu brincava com todo mundo, que eu era muito simpático e empático com as pessoas, que eu era um exemplo na vida, mas que ele tinha cansado de ser o último da fila, né? Naquela fase eu estava assim, exatamente, eu estava muito distante. O meu filho Antônio era muito novo ainda, ele não se lembra disso. Isso deve ter mais ou menos uns 6 anos por aí. Ele tinha apenas 3 anos de idade, 2, 3 anos. Mas o Matheus, que era mais velho, ele me disse isso e falou: pai, a gente não conversa muito, você não me conhece, eu também não te conheço. Ele falou isso chorando para mim. Caramba, Léo. Então, deve ter tocado o teu coração demais, cara. Foi um tapaço, assim, ele se lembra disso e a mãe dele também. E eu não me esqueço nunca, porque aquilo foi exatamente a curva da minha vida, foi um divisor de águas. E ali eu decidi me encarar, cara. Eu falei: peraí, bicho, quem é o Léo? Quem é do Léo do Vitor e Léo? Quem é o Leonardo pai? Como é que esse cara tá? Quem é aquele adolescente que sonhava e que brincava e que era mais espontâneo? Então ali eu deixei o Léo do Vitor e Léo em cima do palco somente, Serginho. O resultado disso tudo foi exatamente isso. Eu comecei a construir uma caminhada fora dos palcos direcionada para a minha pessoa, para o ser humano, para o cidadão. Vinculada com esse cara e não vinculada com o Léo do Vitor e Léo. Esse cara, ele está sempre sim, em cima do palco só. Eu não levo ele para mais lugar nenhum, eu só deixo ele lá. Esse foi o resultado disso e isso me trouxe uma liberdade, Serginho. Liberdade tem gosto de vida, cara, não tem preço. As pessoas são acorrentadas, nós seres humanos nos acorrentamos em coisas que não conhecemos. E liberdade não tem preço. Naquele momento eu comecei a construir a minha liberdade. Só que essa construção ela é constante até hoje, né? Se você deixar, você volta pro casulo, né, amigo? Não, tem que ter. Ô, Léo, e dentre os atributos que fizeram o pilar, que te permitiram, que foram seus pilares, que te permitiram entender, conhecer e praticar a inteligência emocional de forma prática, de fato, a humildade certamente é um deles, né, Léo? Você saber ter humildade, saber ouvir, reconhecer as suas falhas, né? Fundamental. Serginho, humildade talvez seja um pilar, assim, no ser humano, sabe? Especialmente nas pessoas que conseguem uma jornada ascendente de crescimento. Porque humildade, para mim, é você exatamente estar apto para o novo, estar apto para aprender, estar apto para ouvir. É você descer do degrau acima das pessoas. É você não se deixar pensar que sabe. Eu costumo dizer que
a fórmula para você perder o brilho é achar que se tornou brilhante na vida. E eu acho que você está sempre apto a aprender, seja com um lixeiro, seja com um faxineiro, seja com um motorista, seja com o meu peão da fazenda, ou com um caminhoneiro que eu topar na estrada, com qualquer pessoa. Eu acho que isso tem muito a ver com humildade. E penso eu que isso sim é uma ferramenta para caminhar do lado, no bolso, sabe? No bolso. Que legal. Outro aditivo, outro atributo que eu gosto muito, Léo, é que eu brinco que se eu tivesse um filho, se eu tivesse mais um filho, eu daria o nome para ele, é gratidão. Você é uma pessoa muito grata pela vida, pelo sucesso e principalmente, Léo, conhecendo a sua história, pelas pessoas que te apoiaram no caminho, né? Você não deixou nenhuma para trás. Todas elas vivem, estão estampadas aí no teu coração, na sua memória, né? Serginho, pô, você tem estudado muito sobre essas coisas comportamentais, porque o cara tá sabendo todas as ferramentas, né, bicho? Tá na ponta aí, né, da língua aí. Léo, você tem tudo no coração, né, irmão? Léo, eu tenho aprendido muito contigo, irmão. Eu li teu livro, participei desse momento da tua vida, percebi a tua evolução e, claro, como não sou bobo e considero a humildade como uma ferramenta de vida, eu passei a seguir o teu caminho, irmão. Que legal, Serginho. Eu também, a mesma coisa. Você também é uma inspiração para muita gente, uma referência, inclusive, para mim, cara. Imagina. Eu acho que a gratidão, ela precisa ser praticada. Eu vou ser um pouco pragmático nessa hora, me permita, porque tem muita gente que fala de gratidão o tempo inteiro, fala muito obrigado, mas a gratidão, ela precisa ser praticada com as pessoas, sabe? A gente precisa ficar atento. Inclusive, nesse segundo livro meu, eu falo muito isso. A prática da gratidão é fundamental. O discurso da gratidão, ele é muito bonito, né? Mas a prática é que transforma. É você parar e, diante de uma curva perigosa, mesmo que você tenha capotado o carro, e saber agradecer aquilo ali. Porque pode ter uma pessoa pior, pode ter um problema pior que você vai passar e aquilo pode ser um livramento. Eu acho que a gratidão, ela cabe em qualquer momento da vida. Nós estamos diante de um coronavírus, né? Diante de uma pandemia mundial. As pessoas que conseguem praticar a gratidão, que elas têm dentro do coração, eu tenho certeza que mesmo com isso tudo, elas estão um pouco mais em paz. Ó, obrigado por eu ter uma família, obrigado por eu estar vivo, obrigado por eu ter saúde diante disso tudo, obrigado por eu estar forte, por eu ter acordado hoje, por eu poder viver esse dia de hoje. Entendeu? Tem sempre um lado bom para você poder praticar uma gratidão. É só olhar para o lado. E eu acho que isso é fundamental. Obrigado por poder sentir um sol, porque eu poderia estar num leito de hospital, Serginho, hoje, com tudo que está acontecendo, sem poder andar, e falar assim, tudo que eu mais queria era andar e sentir um raio de sol no meu corpo. E não consegui. Então, assim, ou eu vou para o lado negro ou eu vou para o lado da gratidão. Eu prefiro ir para a gratidão sempre. Ô, Léo, eu costumo dizer que gratidão cabe até às pessoas que jogaram contra, as pessoas que nos atrapalharam, as pessoas que nos prejudicaram. Por que cabe gratidão até nesses momentos? Porque você tem que ter gratidão a essas pessoas por te ensinarem o que não fazer, né? Então, as pessoas que erram com você, que puxam o teu tapete, que te atrapalham, te prejudicam, que te agridem de qualquer forma, elas, no fundo, estão ensinando a gente. E tem que ter gratidão, porque é um aprendizado do que não fazer com o outro. Então, gratidão cabe para tudo, né, irmão? Ó, Serginho, você falou de uma coisa... Você falou de uma coisa que, de repente, expresse mais ativamente, mais intensamente a questão da habilidade emocional. Porque as pessoas que mais te incomodam na vida são as pessoas que mais te ensinam. As pessoas que mais deixam um legado de aprendizado e de experiência para você são as pessoas que te causaram incômodos, porque elas despertaram em você as ferramentas e os recursos que você necessitava para lidar com aquilo. As pessoas que simplesmente não te causam incômodo nenhum, só te agradam, elas te ensinam muito pouco. A verdade é essa. Por isso que a família normalmente ensina muito e é uma fonte de evolução, uma ponte de evolução. Por quê? Porque
que você tem que conviver com pessoas que te conhecem na ponta da mão. E essas pessoas que te conhecem, normalmente são as que mais te incomodam. Né? Então, assim... Claro, que te empurram, que te tiram da zona do conforto, que te jogam para frente. Como fala, Léo, mesmo que não saiba aonde, te jogam no escuro, se for o caso, para que você cresça no escuro, né, cara? Exato. Eu tive, por exemplo, uma carreira do lado do meu irmão, de 27 anos, né? E nós decidimos, em comum acordo, dar uma pausa nisso. Sei lá quando que a gente volta, mas possivelmente mais para frente a gente faça uma turnê junto. Mas Oba, nesse momento a gente... peraí. É, Isso é música, literalmente, para o meu ouvido. Nesse momento a gente está cada um construindo a sua carreira solo. O Vitor assim, tá bem, Léo? Ele tá bem? Faz tempo que tá eu não bem, vejo. tá beleza. Muito querido, cara. Graças a Deus tá ótimo. Que bom. O que eu falo é o seguinte, eu e o Vitor sempre fomos muito diferentes, né, Serginho? Assim, as pessoas que conviviam com a gente de perto, até mesmo os fãs que nos viam no palco, sabiam que a gente era diferente e a gente soube lidar com essa diferença durante muitos anos. Afinal de contas, nós começamos 15 anos em boteco, depois fizemos mais 12 anos de sucesso, né? E isso significa 100% de superação de todas as diferenças, né? Ou seja, sucesso, né? Vitória mesmo diante de tudo que aconteceu. Eu não vejo a nossa separação como uma derrota, eu não vejo a nossa separação como uma tragédia, pelo contrário, tanto eu como ele, a gente enxerga isso como maturidade, como um momento em que você precisa de uma pausa, dar um passo para trás, respirar um pouco, pegar oxigênio para depois você seguir. Então, eu aprendi muito com meu irmão, Serginho, e ele aprendeu muito comigo, a gente fala isso hoje, a gente encontra um com o outro, fala, cara, você foi o meu professor de vida, e ele fala, você também foi o meu. E isso, legal, porque legal. Tudo que era diferente e incômodo nele, para mim, me instigou a ser melhor, cara, sabe? Pô, eu preciso saber lidar com isso, eu preciso aprender a lidar com isso, eu preciso aprender a reagir com isso aqui. E isso te impulsiona na vida, né? Que bom ouvir. É bom que as pessoas saibam que existe uma relação linda entre vocês, que o lado profissional foi todo um momento de aprendizado, de convivência, de adversidade, de superação e de muito sucesso, né? Quer dizer, tiveram e a gente presenciou foram muitas as alegrias. E dentre as alegrias que fizeram parte desse sucesso, Léo, você particularmente, eu posso afirmar, sempre estendeu a mão ao próximo, né, Léo? Você sempre, além de ser uma pessoa muito humilde, acessível, simpática, querida, você sempre foi uma pessoa muito generosa, muito bondosa, estendendo a mão ao próximo em todas as oportunidades que lhe foram solicitadas. E dentro desse contexto, você fundou uma instituição, né, Léo? Serginho, uma vez eu ouvi uma frase de um amigo, de um mestre, que eu guardei para mim. O sentido que tem a sua vida é proporcional ao sentido que você tem para o outro, para as pessoas. Se você não tem sentido nenhum para a humanidade, para as pessoas, sua vida no futuro não vai ter sentido. Porque tudo aquilo que vem para o próprio umbigo, com o tempo vai perdendo sentido na vida. Fica supérfluo, fica pequeno. Você não deixa legado, né? Você não deixa nenhum legado. Não constrói legado. E quando eu tive acesso a essas ferramentas das quais mencionei aqui, e que você me perguntou, Serginho, que foi realmente uma metamorfose muito grande na minha vida, eu quis compartilhar com as pessoas. Eu falei, pô, mas isso melhorou tanto a minha vida, mudou tanto o meu comportamento, que eu não posso guardar esse baú para mim, esse tesouro para mim de segredos. Eu preciso compartilhar isso com as pessoas. E aí comecei a pensar em montar uma instituição, né, devagarinho, e a gente foi crescendo, que é o Instituto Hortência, com esse objetivo, Serginho, de despertar nas pessoas o autoconhecimento, a habilidade comportamental, comunicativa, de autoconexão, de jovens e adolescentes começarem a entender um pouco mais sobre as minhas reações, sobre os meus pensamentos, sobre o que eu faço disso ou daquilo, e é por aí, cara. Como é que na prática funciona, Léo? Como é que é a mecânica do Instituto Hortência para que a inteligência emocional chegue nas crianças? E que valor que a inteligência emocional gera especificamente para as crianças, Léo? Sérgio, nós temos depoimentos de famílias, de jovens que voltaram a conversar com os pais, com o pai. Inclusive, nós tínhamos um caso de um jovem que
uma adolescente, esse é um depoimento que nós, inclusive, colocando no Amigos do Futuro um ano, e as pessoas todas que estavam presentes, a maioria se emocionaram. De uma adolescente que não conversava com o pai há muitos anos porque ele era alcoólatra. E a família inteira o crucificava por isso. Mas o que o pai queria, na verdade, era atenção. Ele queria alguém que o levantasse. Depois que essa menina teve acesso a essas ferramentas, e ela começou a olhar o pai dela com outros olhos, ela meio que pegou na mão desse pai e começou a tentar ajudá-lo. Ela começou a dar carinho para ele, começou a compreender. Ela começou a não querer mudá-lo, a não querer criticá-lo. E o depoimento dessa menina com o pai dela, assim, todo mundo caiu de choro. Esse é só um exemplo, né, do que essas ferramentas podem fazer. Ela muda a ótica dos jovens e dos adolescentes sobre o outro, entendeu? Quando você muda a sua visão, a sua forma de se enxergar através do autoconhecimento, você começa também a poder enxergar as outras pessoas diferentes. Você começa a comprar aquilo que não é seu. Você começa a administrar um pouco seus pensamentos e entender que tudo que você faz das pessoas à sua volta é cena que você mesmo cria. São criações. E aí você começa a ter habilidade de comportamental, habilidade de relações, né? Se relacionar. Então, esses jovens e adolescentes, eles estão tendo acesso a isso. Quais jovens? De escolas públicas, escolas que não teriam condições de ter acesso a essa esfera, Serginho. A gente vai em 3 escolas rurais do Triângulo Mineiro hoje, com essa metodologia de desenvolvimento socioemocional, com as habilidades de inteligência emocional, através de professores que são treinados para multiplicar essas ferramentas. E a gente vai através de instituições também e escolas públicas da cidade de Uberlândia. O nosso intuito é ampliar cada vez mais. Mas hoje, você sabe, o terceiro setor é um setor que não tem uma estrada tão limpa para você caminhar. É bem complicado, é bem emburacado, não temos uma legislação que favorece, não temos um senso comum que enxerga isso com bons olhos. As pessoas desconfiam o tempo inteiro quando você puxa essa frente. Então, cara, o Instituto Hortência está firme, mas com aquelas dificuldades que o brasileiro sabe que tem quando você toma frente de um projeto como esse. Léo, quantas crianças o Instituto Hortência tem atendido hoje? Sérgio, são 35 mil pessoas, tá, impactadas com as metodologias. Você fala pessoas que você considera a família, é isso? Isso, entre pais, alunos e professores, tá? Tá. Assim, cara, é um trabalho maravilhoso, é um trabalho sensacional, é um trabalho de mutação, de fato, sabe? Você mudar a cor que as pessoas enxergam o mundo e as pessoas. Você muda o óculos, você muda a página, vira a página, sabe? Também, Léo, dentre tantos atributos e tantos valores e tantos ensinamentos, é uma forma das crianças também terem consciência e deixarem e pararem de praticar o bullying, né? Um dos trabalhos, um dos objetivos da habilidade socioemocional é diminuir o bullying, é diminuir as críticas, né? Essa coisa de você diminuir o outro, essa coisa de você da disputa, né? Da competição não saudável, né? Porque nos países de primeiro mundo, Serginho, as habilidades socioemocionais elas impulsionam a competição saudável, que é eu me tornar melhor que eu mesmo, cada dia que passa. Consequentemente, né, as pessoas ao meu lado vão percebendo isso, mas isso é uma corrente. Não tem aquela coisa de você querer diminuir o outro para ser melhor, querer derrubar esse cara ou puxar uma frente contra ele na escola para que eu seja melhor. O bullying, Desculpa, Léo, a gente tem visto muito isso na política hoje, né, Léo? Você está comentando de um fato que é, assim, protagonista na imprensa hoje. Quer dizer que nossos políticos estão precisando de um pouco de ensinamento socioemocional? Totalmente, Serginho, totalmente. E esse é um exemplo que a moçada mais nova puxa. Infelizmente, essa é uma cadeia que vai cada vez mais impulsionando as novas gerações. Por quê? Porque isso é muito triste, cara. Você entender que... Você vê hoje os debates, cara, é impressionante a quantidade de comportamentos imbecis ali, sabe? Adolescentes ali. Parece 2 adolescentes, um cara querendo diminuir o outro, aí o outro reage, aí o outro fala isso também. Eu acredito que essas habilidades, Serginho, elas podem transformar toda uma sociedade, todo um país. Existem países do primeiro mundo que valorizam muito isso hoje, cara. Que lindo, cara. Que lindo trabalho. Pessoal, esse é o trabalho do Léo que eu vi nascer, que é o Instituto Hortência.
Esse nome é um presente, é uma homenagem que ele fez a uma pessoa que o ajudou muito na vida. Depois, se quiser comentar, fica à vontade. Léo, agora eu estou vendo aqui, Léo, muitas perguntas. Dentre elas, eu comentei que li teu livro, e teu livro despertou em mim a inteligência socioemocional, e eu venho praticando, como a gente já comentou, e vem me ajudando muito. As pessoas estão perguntando o nome do livro, Léo. Eu tenho um livro, Serginho, que ele tem um embasamento de desenvolvimento comportamental, sim, inteligência emocional, neurolinguística, que é No Colo dos Anjos, que é uma história de ficção. E tem um outro livro que é muito mais direto. No Colo dos Anjos, uma história de ficção onde a inteligência socioemocional está contextualizada na história. Contextualizada, exatamente. E aí nós temos um outro livro que eu acabei de lançar o ano passado, que é A Grande Arte de Se Reinventar, que aí sim eu entro um pouco mais, eu abro o leque um pouco mais dentro dessas ferramentas. Não é uma história de ficção, é um livro mais fundamentado em desenvolvimento comportamental e ferramentas que possam te impulsionar a mudar, né? A deixar de lado o ontem, levantar da poltrona do conforto e partir para o mundo. Muito legal. Baseado em experiências próprias também, mas um livro muito mais teórico, né? Vocês estão vendo, pessoal? Mais uma vez, obrigado pela audiência de todos vocês. Falo isso também em nome do Léo. Vocês estão conhecendo o Léo Chaves, que não é aquele cantor, não unicamente, não apenas um grande cantor, um cantor querido, mas uma pessoa que vem buscando ajudar e promovendo uma mudança relevante na sociedade através da inteligência socioemocional, que primeiramente ajudou ele, e hoje ele vem tentando, e vem trabalhando, e vem conseguindo levar isso à frente. Léo, você está planejando uma live, né? Uma live que, inclusive, tem um propósito maior do que simplesmente uma live. Conta pra gente. Irmão, dia 24, pessoal que está comigo aqui, que está com a gente, dia 24 agora eu estou fazendo a minha live musical, que é um show, como tem muitos artistas fazendo, mas com o propósito de arrecadar um pouco mais. O nosso principal viés ali é elevar o número de doações. Eu estou trazendo muitas empresas, Serginho, e muitos empresários para esse dia, tá? Para esse projeto. É como se fosse o Amigos do Futuro, né? A instituição que vai intermediar tudo isso é o Instituto Hortense. Através do Instituto Hortense, Serginho, nós vamos comprar máscaras, nós vamos comprar álcool gel e vamos doar para várias esferas. Entre elas, a esfera dos caminhoneiros. Serginho, tem muita gente hoje que, infelizmente, não está olhando para o transporte e para o agronegócio do país. Eu digo para você que esse é um pilar, é um alicerce, talvez um dos principais no país hoje. O transporte é o que, de fato, abastece, né, Léo? Sem transporte, a gente fica literalmente ilhado, não? Não, aí o caos se instala, né? E eu tenho acompanhado, eu tenho ligação com algumas empresas desse ramo e com algumas associações. Participo, inclusive, de alguns grupos. Sérgio, os caras estão numa situação muito complicada, porque a alimentação subiu muito, combustível subiu muito, e quando eles batem na estrada é tudo contado. Os caras, para parar num posto, tomar um banho, comer alguma coisa, abastecer o caminhão hoje, os caras param porque são guerreiros, porque senão não parava. E só não fizeram greve porque tiveram algumas instituições, algumas pessoas que ajudaram para não parar, porque se não tinha parado. E se parar o transporte, se parar o caminhão e o caminhoneiro, meu amigo, aí é Deus nos acuda. Gente, a saúde vai precisar sim, precisa de ajuda, precisa de apoio, principalmente do nosso poder público. Talvez, Serginho, tudo que está acontecendo deixe sim uma grande lição, uma grande mudança, de que qualquer político que possa ser eleito possa olhar um pouco mais e assumir um pouco mais a responsabilidade diante da saúde. Talvez isso realmente mostre que precisa mais isso, precisa assumir um pouco mais essa rédea. Mas vou te falar, nesse momento a gente não pode esquecer do caminhoneiro, não pode esquecer do transporte, não pode esquecer do agronegócio. Porque se faltar alimento, meu amigo, quem leva para a nossa mesa é esse cara. De fato, muito importante, Léo. Então repete para a gente a data da live, e aí as pessoas que quiserem participar, acompanham a live, elas podem pedir uma música, podem interagir, podem conversar com você, até mesmo entrar ao vivo, né, Léo? Dia 24, se você tem uma empresa e quer nos apoiar, participe, faça sua doação. Eu tenho algumas
Nós temos alguns pacotes. O Serginho está contribuindo muito com o nosso projeto, gentilmente. Aliás, está sempre com a gente em todos os projetos do Instituto. Esse é mais um. Você que é empresário e entende que pode ser uma oportunidade de você contribuir e colaborar. Procure o Serginho, me procure aqui pelo Instagram e a gente vai ajudar muita gente, tenho certeza disso. É isso aí, pessoal. Pode mandar mensagem, aí eu faço essa intermediação, eu encurto esse caminho, me coloco como um meio entre quem quer ajudar e o Instituto Hortense, que vai estender a mão aos caminhoneiros e às pessoas do agronegócio que precisam de ajuda, que precisam de uma atenção especial. Ô, Léo, palavras finais para as pessoas que estão nos acompanhando. Primeiro, Léo, vamos fazer uma cara charmosa, bonita? Você não precisa, que você já nasceu lindo. Pessoal, queria pedir uma gentileza. Vocês fazerem um print desse bate-papo e colocarem @Léo Chaves, @Sérgio Waide. Posso contar com isso? Vamos lá, Léo, vou contar até 3. A turma vai fazer um print e vai colocar @Léo Chaves, @Sérgio Waide. E a gente vai depois postar esses prints, divulgando aí o sucesso desse bate-papo. Vamos lá? Excelente 2 ideia. e... Boa, Léo! Olha que chato. Serginho, eu fiz... Olha que cara, chato. Serginho, eu fiz cara de galã. Fazer uma cara dessa, Léo. Como é que é? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma cara de galã aqui. Você nasceu... O pessoal printou, Léo. Nossa, se tiver. Ô, Léo, a turma aí. Ô, Léo, palavras finais para as pessoas que estão nos acompanhando. Se vocês me trouxerem... Você pegou? A Regina pegou esse print aí, viu, Léo? Ah, que bom. Você tá na mão da Regina foi melhor, agora. É a cara de galã, cara de galã. Pessoal, vocês estão vendo como o Léo é um cara simples, um cara acessível, querido, gente como a gente. Léo, palavras finais para a turma que está assistindo a gente, dentro da questão da inteligência socioemocional, da história de vida, das adversidades, da superação, da humildade, do trabalho social que você faz. Quais as palavras para tocar no coração das pessoas, Léo, para que elas se sintam melhores, para que elas buscam um caminho que permita com que elas atinjam o seu sucesso profissional e principalmente pessoal? Pessoal, primeiramente, a gratidão, acho que é a palavra-chave de hoje, o dia especial, né, da Páscoa e Renascimento. Gratidão por tudo, gratidão a Deus, gratidão, Serginho, pelo convite, gratidão às pessoas por terem compartilhado esse momento comigo. E, gente, se protejam do corona, mas se protejam principalmente aqui dentro dos pensamentos destruidores, das frequências negativas. Nada lá fora tem o direito de penetrar aqui, me tirar da paz, me tirar de mim, me tirar da... Sabe, a gente tem o dia de hoje para sorrir, para ser feliz, independente do que aconteça lá fora. Você que está passando qualquer adversidade, todo mundo está passando um problema. Se defenda do corona, mas se defenda de você mesmo, principalmente dos pensamentos negativos nesse momento. Muito obrigado pelo convite, Sérgio. Adorei nosso papo aqui. Léo, uma alegria estar contigo sempre. Aí, ó. Uma alegria estar contigo. Obrigado pela amizade, pela oportunidade, pelo conhecimento, pelos ensinamentos, por me permitir ouvir a sua música, me emocionar, chorar. Eu sempre digo, Léo, que a música é o pano de vida da vida das pessoas. Por trás de todas as histórias, sempre tem uma música. E as músicas que o Vitor e Léo cantam, fazem parte da minha história. Obrigado pelo carinho, por me permitir ser seu amigo, irmão. Que legal ouvir isso. Adoro você, a Regininha, a família toda. Vocês sempre foram muito solícitos, generosos e afetuosos, carinhosos comigo e com a minha família. Muito obrigado. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Breve a gente está comemorando. Gente, um beijão, muito obrigado aí, viu? Obrigado pela audiência, turma. Obrigado pelo carinho. Olha os aplausos. Obrigado, Léo. Deus te abençoe, te ilumine sempre. Obrigado, audiência. Obrigado, pessoal. Valeu, irmão. É Léo Chaves. Valeu, Serginho, irmão. Tamo junto, valeu, Serginho. Cara. Tamo junto. Namorado.